falar um pouco dos 18 anos da lei, né? Porque apesar de 18 anos, essa lei ainda enfrenta muitos tabus para a sua real implantação, né? Sabemos que essa lei, quando foi aprovada, houveram vetos, né? Que, na minha opinião, enfraqueceram a sua implementação, a sua implantação na prática, né? Alguns desses vetos foram que intelectuais negros precisavam estar dentro das universidades, dentro dos cursos de formação, né? Dentro do governo, fiscalizando a implantação dessa lei. Porém, foi vetado, né? A gente sabe que a gente tem muito, né, no movimento negro, intelectuais que estudaram bastante, mestres, doutores, que poderiam estar, né, no pilar, executando, fiscalizando para que essa lei fosse realmente implantada. Mas após 18 anos, né, a gente sabe que não acontece, né, esse racismo institucional, até para vetar, como é que se diz? Até para vetar o conteúdo da lei, ele serviu, ele acontece. Mas nós, educadores negros e não negros, que querem que essa história seja contada da sua forma real, né? E que a educação para as crianças, a fim de termos uma educação antirracista, a gente precisa tratar dessa forma. Então, nas universidades, né, a formação sobre relações étnico-raciais, houvesse a presença na equipe de intelectuais negros, isso não acontece, né? Incluíram apenas na educação básica, né? Tirando da universidade a obrigatoriedade, apesar de na Constituição, né, ser obrigatório falar de todas as etnias que formam o mundo, né? A gente sabe que isso não existe. Todo mundo que trabalha na escola, os professores, auxiliares, coordenadores, a gente sabe que dificilmente a gente vai pegar uma história real, né, dentro do conteúdo. Então, já que a gente não tem, a gente precisa buscar esses materiais. E é nesse projeto eu vou estar dando algumas dicas, né, de caminhos, né, para a implementação da lei na prática, a fim de valorizar as crianças pretas, né, valorizar os educadores pretos, né, e não ter medo de falar sobre preto, sobre negro, entender que a gente foi responsável por formação da cultura brasileira, né? Então eu vou estar passando para vocês sobre o projeto, né? O nome do projeto ele é a implementação das relações étnico-raciais em sala de aula, combatendo o racismo na escola. A gente mostrando para os alunos a importância de trabalhar a cultura africana, mostrando para eles a responsabilidade que o negro tem na construção da cidade, do país. Com certeza essa visão, né, essa formação de racistas, infelizmente acontece, né, porque ele está na estrutura do país, da educação brasileira, e não só em uma escola específica. Então ainda há tempo da gente correr e buscar uma forma de abordar temas tão polêmicos, porém a gente não pode ser conivente, né, em atos racistas. Então, preparar as equipes, tratar isso em todas as esferas de uma escola, né, até para quando o inspetor, né, numa recreação, ele possa estar intervendo uma situação racista entre duas crianças, uma briguinha, entendeu? A forma de valorizar o corpo da criança preta, os cabelos, saber valorizar e saber que na África também tiveram muitas rainhas, né, pretas, muitas princesas, muitos reis, muita riqueza dentro de 54 países. Eu falei 57, mas são 54 países dentro do continente africano. A importância, né, de implementar discussões em torno das relações étnico-raciais, né, podemos valorizar as ricas culturas vindas do continente africano e podemos apresentar ricas histórias de nossos ancestrais aos alunos, né, até para eles terem acesso a essas ricas culturas que foram responsáveis, né,
pela formação da nossa sociedade, né, e desconstruindo essa educação racista que compõe a educação brasileira. Visando a implementação da Lei 10.639, o projeto Referências Afro-Brasileiras buscou abordar a construção de identidades e a formação das lideranças negras no Brasil. Privilegiou-se esse assunto, esta abordagem, mediante ao pouco espaço dado nos livros didáticos, né, e nas mídias referente às relevâncias de pessoas negras no Brasil e devido também às práticas racistas que a gente sabe que estão presentes, né, cada vez mais na atual conjuntura política do país. Esses ataques racistas vêm acontecendo, o que deturpa diretamente na autoestima da criança e dos jovens pretos do país. O campo de aplicação do projeto Referências, ele vai do ensino fundamental 1 ao ensino fundamental 2, né? A metodologia totalizam 8 encontros, né? Em 4 semanas. A primeira semana a gente vai estar tratando do reconhecimento, né, do que é ser negro através de atividades pedagógicas, né, para serem realizadas em sala de aula ou em um ambiente aberto escolar sem problema nenhum, né. Atividades como autorretrato, né, a gente oferecer às crianças que elas se reconheçam através do desenho, né. A gente dá, né, aquele material para elas se desenhem, colocam lápis coloridos, giz de cera de todas as cores que a gente consiga, né, e problematiza, né, a gente problematiza eles se pintarem, né. Eu já fiz esse projeto em algumas escolas, né, e muitas crianças procuram logo o lápis cor de pele, né, que a gente conhece pelo senso comum. Mas parar para ver, essa cor de pele é um rosa, né? Quem tem a cor rosa? Tem gente que consegue chegar na cor perto do rosa, mas outras crianças já procurou o marrom, entendeu? E nisso ali a gente já está trabalhando a identidade. E aí a gente fala, qual a sua cor? Qual cor, qual lápis, qual giz de cera chega perto ao seu tom de pele? Então nisso a gente já vai estar iniciando, né, uma forma de reconstrução de identidade para que eles encontrem a sua própria cor e não se espelhem nessas falácias da sociedade, que é esse exemplo que a gente não deixa de falar nunca nesse tal de lápis cor de pele. Cor da pele de quem? Né? A próxima atividade após o autorretrato é explorar jornais e revistas, né, a fim de encontrar artistas, né, celebridades, intelectuais, pessoas de relevância com uma história já formada, né, uma história né, que uma criança possa se espelhar, e após a gente reunir essas imagens desses artistas, dessas pessoas pretas de relevância, pedirem para que eles se identifiquem, né, quem se identifica mais com quem, já tentando ali mostrar para eles que a criança negra pode chegar a um grau alto na sociedade em relação à identidade, né, ao seu encontro consigo mesmo. Após explorar esses jornais e revistas, sempre pontuando, sempre problematizando que são pessoas pretas, né, que são artistas, que têm uma vida, né, mais tranquila que as outras, mas que não impedem que eles busquem isso para eles, né? Após essa atividade dos jornais e revistas, a gente vai trazer para eles palavras como África, africano, escravidão e resistência. A gente já colocou em quadro, a gente já fez a brincadeira da batata quente, a bola roda na mão das crianças, parou na mão de o aluno dá um conceito em cima dessas palavras, África, africano e escravidão, né? A princípio a gente recebe que na África, né, doenças, né, coisas que diminuem, né, coisas que a gente sabe que a mídia e que os livros e que as histórias sempre trouxeram em relação à África, né?
Muitas das crianças nem entendiam que a África era um continente e não um país, né? Eles acreditavam que a África era só um país que só tinha desgraça. Então, após todas as crianças consigam dar sua opinião, seu conceito, né, pessoal em cima dessas palavras, a gente traz imagens, profissões, grandes centros urbanos, né, africanos, né, são 54 países, tem cidades lá que eu já pesquisei e que você parece que está numa zona sul de São Paulo, na zona sul do Rio de Janeiro, entendeu? Na zona sul da Bahia, né? As feiras, fotos das profissões que hoje em dia a gente tem aqui no Brasil, nessas feiras livres de rua, aconteciam na África, né? A mão de obra grande do brasileiro, ela veio desses ancestrais que foram tirados de lá, né? De todo aquele processo diaspórico que a gente passou. Então a gente começa a mostrar para eles o que é a África e eles começam a se familiarizar com isso. Após essa atividade, né, de desconstrução e reconstrução de conceitos, a gente encerra o primeiro encontro, né? E aí o encerramento dá para fazer aquela que a gente chama de cama de gato, né? Que é um jogo bastante popular na África. A gente pega um barbante, faz um grande circuito e que eles não possam encostar nesse barbante até chegarem ao outro lado. Já é uma forma de a gente estar vivenciando com os alunos uma brincadeira, uma atividade lúdica, né, psicomotora vinda de nossos ancestrais africanos.